doutora Lisa Helena Aires Lopes, que é endocrinologista e clínica geral. Tudo bom, doutora? Bem-vinda. Depois pode ficar para bolachinha saudável, que vale a pena, viu? Depois eu vou explicar o mecanismo da bolachinha saudável e industrializada. Ai, doutora, que ótimo! Quer explicar agora? Quero. O nosso assunto hoje, eu vou só apresentar o nosso assunto, mas é legal que a gente já tem esse gancho, você pode explicar. Hoje a gente vai falar quando a sede excessiva pode trazer sinais ali que alguma doença pode estar envolvida e não só uma questão de desidratação. Então já a aula da doutora, mas eu quero entender esse gancho aí com a nossa receita. A sede é um mecanismo de manter o equilíbrio do corpo entre eletrólitos, água e a própria glicose, o próprio carboidrato. A bolachinha, uma forma interessante se você tivesse perguntado para quem estava experimentando qual a bolachinha que deu mais sede, a industrializada. Entendi. Porque ela tem mais carboidrato. Entendi, mais sódio. Pode até ter mais sódio, mas mais carboidrato a gente sabe que tem. Pode ser que a saudável tenha menos sódio, ou mais, não sabemos. Assim, não vimos a receita, mas o carboidrato, a industrializada tem mais, então ela dá mais sede. Então, quanto mais carboidrato, mais sede, ou seja, mais açúcar. Porque é desequilíbrio. Assim, o que é esse mecanismo? Eu mantenho o equilíbrio entre eu mantenho a fluidez do sangue. Água e eletrólitos e carboidrato. Se eu tenho qualquer desequilíbrio, eu estimulo a sede. Entendi. Seja fisiológico, porque eu preciso manter esse equilíbrio, seja por uma doença ou por um alimento. Que legal, doutora. Então vamos ficar atentos. Façam o teste aí em casa. Alimentos com muito açúcar, com muito carboidrato, vão trazer mais sede na sequência. Exatamente. Vamos lá. Falando em sede, a gente fez uma enquete muito legal. Vamos colocar na tela. Tá onde? Tá no nosso Instagram, né? Tava lá nos nossos stories, que é assim, ó. Você sente muita sede? Tranquilo, bebo água normal. Aí, os 50%, então, que ganhou, disse tranquilo. Agora, sede o tempo todo, até de madrugada 31, achei bastante. E preciso de um lembrete para beber água, 19%. A nossa enquete, ela traduz um pouquinho do que é realmente, normalmente, doutora? Eu achei, assim, no cenário do dia a dia, eu achei até que a porcentagem que precisa de lembrete está pequena. Está pequena, então isso que eu ia dizer. É mais gente que fala que não consegue beber muita água, né? Pode até ser que as pessoas não estejam percebendo que está bebendo pouca água. Quando é que você começa a perceber? Por exemplo, aqueles próprios aplicativos que tem, hoje, quando você começa a monitorizar, quer dizer, a medir quanto você bebe de água, aí você percebe que bebe pouco. Entendi, é verdade. Então, quando provavelmente você monitora, você fala, puxa, hoje não bebi quase nada, já vai, 4 da tarde, né? Exatamente. Vamos aproveitar para colocar aqui na tela, então, primeiro os fatores que podem estar associados com a sede. A doutora comentou aqui a questão do carboidrato, do açúcar, mas a gente pode falar de fatores ambientais, que envolvam, então, a alimentação, como foi o seu exemplo, e comportamentais. Ambientais em que sentido, doutora? De calor, de... Calor. O calor. Principalmente mesmo. o calor, né? O calor, pelo mesmo mecanismo. O que que acontece? Eu desequilibro. Pelo suor, eu perco sal. Então, perdi sal. O mecanismo eu vou lá no cérebro, no hipotálamo, eu digo, opa, eu tenho mais sal do que água. Então, eu preciso de água. E aí, eu sinto sede e vou ingerir água. Pensando em alimentação, você citou carboidrato, açúcar, mas alimentos muito salgados. Muito salgados. Também. O carboidrato foi só o exemplo por causa da bolachinha. Mas o que estimula até bem mais, né, é o sal, é o sódio. É o sódio mesmo, né? E o último é comportamentais. Comportamental pode ser, depende se é a própria nervoso, ansiedade, eu tenho mais vontade, porque eu estimulo o sistema adrenérgico, que é um sistema que ele dá boca seca, por exemplo. Tem uma das coisas interessantes que eu vi na enquete, que é eu acordo à noite para beber água. Tem vários motivos. Pode ser porque eu não bebi, quando eu relaxo, aí vem a sede. Né? Ou por estresse mesmo. Né? Muitas pessoas elas não conseguem relaxar no sono. Né? Elas ficam acordando o tempo inteiro. E aí, como o meu sistema adrenérgico, que é o de luta e fuga, ele está ativado, eu vou ter boca seca. Entendi. Eu posso até não ter o desequilíbrio entre o sódio e a água, mas eu tenho a boca seca do sistema adrenérgico,
que é o que acontece em algumas doenças até também, Tá. mas acontece só por estresse. Nossa, eu não tinha ideia que o estresse, assim, imediatamente, então uma resposta ali fisiológica seria essa boca seca. É uma resposta de fuga e luta mesmo. Se prestar atenção, quando você passa por um momento de estresse, né, de susto mesmo, a sua boca fica seca. O cortisol sobe A adrenalina sobe e aí e a boca fica seca. a boca fica seca. Interessante. Sistema adrenérgico, que a gente chama. Vamos prestar atenção. Agora, a gente vai colocar as doenças, então, relacionadas, que esse é o sinal de alerta, quando essa sede está excessiva. E aí a gente tem, a doutora vai explicar, daqui a pouquinho vou só citar, distúrbios psicológicos, diabetes mellitus, diabetes insípidos, doença renal, anemia, hipertiroidismo, uso de suplementos sem indicação médica e gastroenterite. Tudo isso pode estar por trás de uma sede excessiva, mas normalmente quando a gente vai falar assim de lembrança, a gente vai para o diabetes, né, doutora? É um sinal importante. É, bem importante. E assim, é interessante que mesmo assim a gente pega no consultório, os pacientes com essa queixa, eu sinto muita sede, eu tenho uma diurese grande, mas não se toca que pode ser diabetes. O que acontece com diabetes? O desequilíbrio. Eu não consigo pegar aquela glicose e botar para dentro da célula, porque ou minha insulina não funciona bem, ou eu estou com pouca insulina. Tá. E aí essa glicose fica circulando no sangue. E o organismo entende que ela está desequilibrada. Eu tenho mais glicose, menos água. Então eu estimulo a sede e tento elevar a água. Só que como é um desequilíbrio de doença, a glicose só sobe. Então eu não consigo chegar nesse equilíbrio. Perfeito. Entendeu? Então, cada vez mais eu sinto sede, tenho poliúria, que é o sintoma, né, de uma diurese excessiva, mas eu não consigo equilibrar, porque eu tenho um mecanismo que está sempre elevando a glicose, que é a doença, o diabetes. Então tem que prestar atenção mesmo, porque, enfim, fazer os exames certinhos para poder diagnosticar, que a gente fala que muitas vezes a pessoa está ali num pré-diabetes, mas já tem alguns sinais importantes. Eu acredito que a sede também esteja relacionada. Pode ter, mas é pequeno o sintoma da Tá. sede. Assim, a sede excessiva mesmo é no diabetes. Doutora, aí eu ia te perguntar a diferença desses dois tipos de diabetes. O diabetes mellitus, ele é por aumento da glicose. O insípido é pelo um hormônio chamado ADH, que é antidiurético, né? Então, esse desequilíbrio é difícil, para o paciente perceber é difícil, tá? Porque, assim, é uma doença bem mais rara. É raro, né? É raro. Geralmente é por tumor na hipófise, tumor cerebral, Entendi. infecção do sistema nervoso central. Então, é difícil, não é algo que chame a atenção porque é muito sutil. Tá certo. E quando a gente fala da reposição, né, quando a gente tem sede, e hoje entendendo tudo que a gente tem no mercado, a gente vai ter os isotônicos, a gente tem até aqui exemplo de água de coco. Qual é a nossa recomendação? Então vamos falar primeiro a quantidade recomendada da nossa ingestão hídrica. A quantidade recomendada fisiologicamente é em torno de 35 ml por quilo. Tá, é essa continha mesmo. Essa é a conta. Tá. Agora, qual a diferença de um para o outro e quando que eu devo usar? Por exemplo, se fala muito no isotônico. O isotônico, ele tem uma quantidade maior de sal e de carboidrato. Então, eu só vou precisar do isotônico se eu perdi muito. Entendi. Quanto é que eu perdi muito? Exercício, pelo menos 1h30. Intenso. Não é porque eu fiz meia horinha, né? Entendi que já num precisa cardio repor. ou musculação que eu vou precisar do isotônico. Não. E por que não? Porque tem muito carboidrato, tem muito sal, eu não estou precisando disso. Tá. Né? Agora, eu fiz uma corrida, né? Uma corrida de 10 quilômetros, 20 quilômetros. Aí eu preciso repor sal, eu preciso repor carboidrato. Aí eu posso usar a mão do isotônico. No caso de uma diarreia, né? De uma gastroenterite, que é mais intensa, eu perco mais sal, eu posso usar o isotônico? Posso. Né? E em algumas situações até devo, né? Posso usar água de coco, que é mais rica em sal. Em sal certo? também. E o carboidrato, né? A glicose. Eu lembrei agora da questão da dengue, né, doutora? Eu tive dengue e isso aqui salvou para os últimos dias, porque a internação aconteceu. Mas ainda assim, litros e litros desses isotônicos. E até porque ficava mais fácil também de ingerir. Né? Você ingerir uma quantidade de água, o quanto você vai ingerir do isotônico é mais difícil. Então, você tem que equilibrar. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá na tela. Que aula, né, da doutora? Renata diz, estou passando por uma ansiedade forte e sinto a boca seca mesmo ingerindo muita água. Por que isso acontece?
É exatamente o que a gente tinha falado no começo, né? Que as pessoas que acordam à noite. Na verdade, é que no estresse você tem um sistema adrenérgico, você tem um aumento de adrenalina. Esse aumento de adrenalina deixa a boca seca. Entendi. Então, a boca seca é o estímulo para você beber água. Então, gente, estressou, Então, é cedo. vai lembrar que a boca tá seca. Exatamente. É o estímulo para beber mais água. Quando a gente fala, então, das frutas, da água aromatizada, é bacana, né? Sim, a água aromatizada, o que é que você dá? A água e você tem carboidrato na fruta, da frutose, entendeu? Tá. Então, você está fazendo uma reposição Saudável. saudável e gostosa. E gostosa. Né? Fica mais fácil de você ingerir a água. Né? E a água com gás, doutora, que todo mundo sempre pergunta, né? Pode entrar na nossa listinha também, do momento que você está se hidratando? Pode, mas em pequena quantidade, porque Tá. o gás ele acaba trazendo um transtorno até de sensação mesmo, né? Até você se sente mais saciada e você bebe menos água, entendeu? Então, Entendi. não é o ideal para um processo de hidratação. É ali mesmo. para acompanhar muitas vezes o almoço, o jantar, enfim, uma Exatamente. refeição para não ir para outras bebidas. Exatamente. Nesse sentido. E aqui, vamos falar dos chás também, porque a gente adora um chazinho, né? A gente, né, aborda pautas muito legais de chás funcionais que podem ajudar. Também entra na nossa hidratação. Entra, é uma alternativa, entendeu? Assim, é bem mais fácil você, durante o dia, você intercalar. Tá. Porque o chá, além de hidratar, ele tem outras funções, né? Funções da erva que você estiver usando, que ela vai lhe ajudar em certas situações. Então, é interessante. É legal ter o seu chazinho todo dia lá. Escolha, né? Sua ervinha. Olha lá quem escreveu pra gente, tem perguntinha, aproveitem. Obrigada, Ruvinho, beijo pra você. Medicamentos podem causar sede excessiva? Podem. Assim, depende muito do que a gente está falando, mas medicamentos que aumentam o sistema adrenérgico, como o medicamento até para o próprio TDAH, Olha. ele pode. Você sente a boca seca. Entendeu? Então, tem vários medicamentos que podem. Por exemplo, quando você repõe ferro, se você repor o ferro até sem orientação médica, você repõe em excesso, aumenta a sede. Tá. Entendeu? Então, pode sim, é uma das causas de você sentir a boca seca. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Mônica, um beijo. Minha dúvida é se a urina pode revelar como está a minha ingestão de água. Pode. Pode, né? Se ela está muito escura, ela está muito concentrada, tem pouca água. Tá. Se ela está muito claro, até transparente, também estou bebendo água demais. Demais. Então tem que ser um meio termo, entendeu? Mas o que a gente vê geralmente? Ela mais escura. Ela mais escura, porque né? a gente está tomando pouca água. Então é realmente um parâmetro, né? E um parâmetro simples, né? Fácil de identificar. E dias como o de hoje, mais friozinho, não adianta, as pessoas acabam esquecendo mesmo de fazer. Exatamente. Então, ó, exatamente. pega e já fica do ladinho, deixa a garrafinha. Eu tô bebendo chazinho durante o programa todo, doutora. Fica aqui Ótimo. meu chazinho de energia, sabe? Com certeza. E Tem mais- hidratada. E hidratada, na tela, olha lá. Obrigada, Silvana, um beijo. Não consigo beber água durante o dia todo, só bebo água para tomar meus remédios. Sinto sede apenas quando me alimento com coisas mais excessivas de sal. Como eu posso mudar isso? Olha, eu acredito que ela está dentro aí de um grupo grande, né? Exatamente. Quando a gente não mede o que a gente está fazendo, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, esses aplicativos que você põe alarme e ele mede, ele lhe diz quando beber água e a quantidade, funciona muito bem. Isso é mudança de hábito. Tá. Mudança de hábito sempre tem que ter um estímulo. É. Né? E o estímulo, nesse caso, você se obriga, mas você tem um lembrete ali. E aí você vai saber exatamente quanto você bebeu de água no final do dia. Entendi. Né? Que o fisiológico é em torno de 35 ml por quilo. E quando eu acho que tem a garrafinha, facilita tanto, porque você sabe quanto cabe ali. E você tem ela próxima, então você olha, vai bebendo ao longo do dia, depois você consegue ter ideia da quantidade Exatamente. realmente. Isso né? é um estímulo positivo para o seu hábito. Depois se torna natural. É isso. Ai, gente, beber água é tão gostoso, né? Mas fiquem atentos, façam os exames direitinho. Se notou que realmente a sede está excessiva, pode ter relação com algumas das doenças que a gente comentou aqui. E cuidado, então, com as pegadinhas, né, doutor? Esse grupo aqui, ó, é só depois de muita atividade física ou um caso de gastroenterite, um pouquinho mais exatamente. severo, dengue, que a gente comentou que dá uma desidratada. Então, eu vou agradecer a doutora Lisa Helena Aires Lopes, endocrinologista e clínica geral. Você encontra o trabalho dela lá no @LYZ Helena, @Liz Helena, tudo junto lá no Instagram para acompanhar o trabalho da doutora. Uma aula, adorei. Obrigada.